E aí pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bem, hoje o tema é o seguinte, eu vou falar sobre os estados, né? O que é um estado de direita, de esquerda, de centro, né? O que todos esses estados têm em comum, tá? O que acontece? Os estados, infelizmente, né, eles têm uma tendência invariavelmente, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, eles têm tendências que são muito iguais, não importa qual a matize ideológica seja, né? Se ele é de esquerda, de direita ou de centro, tá? Então vamos lá. O que acontece com os estados, tá? Em primeiro lugar, vamos separar, em todo estado, há uma separação, você deve separar para você enxergar direito como que as coisas acontecem, né? Tem os cidadãos pagadores de impostos, tá? São aquelas pessoas que trabalham geralmente na livre iniciativa, tudo, né? Mesmo que for um estado comunista, é o trabalhador comum, tá? E tem os cidadãos que consomem os impostos, né? Então são cidadãos empregados pelo Estado. Então todo cidadão aí que faz parte, que é o Estado que remunera, são os políticos, são os juízes, seria os prestadores de serviço como segurança pública, no caso a educação também, né? Os servidores da educação, assistência médica, né? Todo esse pessoal que é empregado pelo Estado e mais outros, né? Então vamos separar em primeiro lugar os indivíduos que pagam, tá? Que são os pagadores de impostos, são os que estão sustentando tudo, né? Dos indivíduos aí que recebem uma parte desses impostos, né? Que são essa casta, né? Essa nova nobreza, que são os cidadãos do público, né? São os funcionários públicos, tá bom? Então, antes de mais nada, não é uma, assim, vamos assim, eu estou fazendo uma crítica em específica ao funcionalismo público, tá? Não se trata disso. Se trata do quê? Se trata de mostrar que, de repente, a estrutura do Estado, ela é uma estrutura que ela tende vamos dizer, a sempre crescer, a sempre cobrar mais impostos. Mas vamos por partes, vamos step by step, né? Passo a passo, tá? Senão eu vou acabar me perdendo aqui, porque acaba tendo uma profusão de querer falar tudo ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que qualquer Estado faz? Eles criam leis para se autoprotegerem, se protegerem a si próprios. Então, por exemplo, o funcionalismo público, eles não podem ser demitidos, né? A não ser que, nossa, tem que ter um processo, parari, parará. Então, a coisa mais difícil é haver... Então, eles têm estabilidade no emprego, né? Mas isso aí, vamos dizer assim, ainda é dos menores as leis que eles fazem para se proteger, né? Mas eles fazem leis e mais leis, né? Se cercando de todo jeito a uma autoproteção, né? Então, bom assim, é um jogo combinado, né? O legislativo, o executivo, o judiciário, todos eles, de um jeito ou de outro, eles se autoprotegem, tá? E quando eles têm um corporativismo de se autoproteger e um também protege o outro, tá? Então, é mais ou menos aí um jogo de parceria, tá? Por exemplo, né, uma coisa muito comum quando você vai numa repartição pública e tem um cara que atende, que dá informação, e para ali, para lá, eu já vi isso aí, né? Pelo menos em São Paulo tem, mas tá lá assim, desacato, tá lá num quadrinho, né? Desacata a autoridade, lei não sei o que lá, punível com isso, 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 né? Então, quer dizer, de repente ali, se você perder a paciência e falar mais grosso, de repente falar alguma injúria ali pro cidadão que está atendendo, que é um funcionário público, de repente ele pode chamar o segurança e mandar te prender e vai levar para uma delegacia que você incorreu no desacato à autoridade. Então essa é só uma de tantas outras leis que são feitas, né, num processo que não para mais,
para os funcionários se protegerem, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa também, o que acontece? Eles criam sempre leis, né? Criando privilégios. Então, se aposenta mais cedo, tem isso, tem aquilo, tem aqueles penduricalhos, né? Tem um extra disso, um extra daquilo, né? Auxílio moradia, auxílio creche, e vai colocando penduricalhos que vai inflando ali o peso, né, a ser gasto com esses funcionários, né? Então, eles vão sempre colocando privilégio. De repente, eu tenho o privilégio de passar na frente, estacionar o carro em tal vaga, prioridade. Então, tem várias leis criando privilégio para o funcionalismo público, né? Um exemplo assim de privilégio assim que salta aos olhos é o judiciário, né? Então, o judiciário ele tem férias forenses, né? Eles têm recesso de Natal, né? E fora isso aí, que eles ficam parados, que não está funcionando, que eles estão em casa descansando, ainda tem as férias da própria pessoa. Então, se você somar tudo isso, durante um ano, que para nós aí seriam 12 meses, e você pode ter 30 dias de férias, então fica 11 meses trabalhado, se você for ver eles, eles trabalham muito menos, né? Por quê? Porque foram acrescentando tudo isso aí, né? Todo esses coisas. Ainda mais tem auxílio paletó, auxílio moradia, por aí vai. Então, mas isso aí, vamos dizer assim, isso aí não é não é um caso só do Brasil. Isso aí é dos governos mundo afora, de modo geral. Então, governos mundo afora, eles têm essa tendência, né, de fazerem leis para se proteger, né, e também criarem privilégios, né? Se a população em si ela não tá antenada, ela não tem consciência disso, isso aí vai passando de rodão, né? E os governos vão colocando, tá? Essa é a tendência dos governos. Pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, tanto faz, tá? Todos eles agem da mesma maneira. Eles leem pela mesma cartilha nesses pontos, tá bom? Outra tendência dos governos em si, não importa que governo seja, é eles burocratizar. Eles sempre tá dificultando, né? Criando normas, empecilhos, né? O governo em si, ele é burocrático por natureza, né? Como ele é uma empresa não, como ele é uma instituição pública, ele não tem assim um dono que toma conta, isso, aquilo, que é responsável e vai variando tudo. Então o que acontece? É sempre cercado de muita burocracia para fazer a mesma coisa. Enquanto na iniciativa privada você faz uma coisa com uma organização, vamos dizer assim, do empreendimento em si, muito mais simples, muito mais enxuto, se essa mesma coisa for executado pelo governo, ele tende a ser muito mais burocrático, tá? Isso aí é uma regra, tá? Todo governo é muito burocrático, tá? Outra coisa que todos os governos fazem é criar regras e interferir em todas as atividades e aspectos da vida do cidadão e das empresas, tá? Então, é isso. O governo, ele tem uma propensão a cagar regra. Ele quer regular tudo, né? Tudo para ele ter que ser regulado, é isso, aquilo, nossa, vai inventando isso, é o PROCON. Em São Paulo, tem uma lei municipal que determina a massa mínima, a espessura mínima do pastel de feira. Então, se for lá o fiscal e ele levar algum aparelho para medir a massa, e a massa do pastel de feira não tiver a espessura mínima, que um cara cagou essa regra e passou a lei e está vigorando, ele pode atuar o feirante lá, o pasteleiro, né? E tocar uma multa. Então, o que acontece? No meio de tanta burocracia, no meio de tantas regras, né? No meio de tanta legislação, o que acontece? Fica a grande maioria das pessoas, das pequenas empresas, das médias, se o fiscal for lá e ele for olhar, ele vai encontrar alguma coisa,
tá? Ele tem um calhamaço assim para olhar várias coisas. O banheiro é assim, pô, essa pia, deixa eu medir a altura aqui. Pô, essa sua pia está com 89 centímetros de altura do piso. Ah, tem 91 e a regra é 90. Tá fora do padrão, tá? Vou te atuar por isso. Tudo tem um porquê para o cara pegar no pé e atuar, né? Fazer uma multa. Então é muita regra, muita legislação, muita encheção de saco, né? Essa é a palavra. Em que acontece, o pequeno e o médio principalmente, eles vão ter sempre alguma coisa que não vai estar de acordo com a legislação, porque são muitas regras a serem cumpridas, coisas inúteis, tá? E por aí vai. Então, isso aí faz o quê? Isso aí faz com que só as empresas de grande porte ou mega empresas consigam atender toda essa gama, né? Essa burocracia toda essa gama de exigências disso, aquilo, precisa isso, precisa aquilo outro, ah, tá irregular, vou te multar. E aquele negócio, isso aí dá margem ao quê? O cara chega lá, né, apavorando a sua empresa. Ah, tá isso, aquilo, vou meter uma multa, é tanto, né? Você entendeu? Então, é tanta coisa para o cara fazer, né? É tanta dificuldade que, de repente, em muitos casos, o cara vende alguma facilidade. Você entendeu? Mas por que isso? Porque o cidadão, o empresário, o pequeno empresário, o microempresário, ele fica vulnerável e ele não tem como, ele nem sabe o que ele precisa fazer. Começa por aí, né? É uma coisa muito complexa, muito grande, muito abrangente. Então, ao fim e ao cabo, ele está na mão dos caras, né? Ele está na mão da fiscalização, do fiscal da prefeitura, do fiscal do estado, o fiscal do governo federal. Então, de algum jeito, ele vai dançar, né? De algum jeito, ele, se bobear, se ferra, né? Em contrapartida, com um lugar que há uma certa liberdade econômica, que não tem toda essa burocracia, né? É o que nós chamamos de comunidade, que antigamente chamava favela, mas que mudou o nome, mas a coisa é a mesma, né? Por quê? Porque o poder público, ele não vai lá em cima, né? Não tem fiscal da prefeitura, do estado, ver a mercearia que está funcionando ali na favela, no boteco, no restaurantezinho da favela, se está com essa norma, está aqui, então, né? Aquele negócio, ali corre solto, né? Ali é um lugar que a liberdade econômica, o cara não recolhe imposto, não é cobrado IPTU do cidadão lá. Então, o lugar mais livre no Brasil para se atuar economicamente são as comunidades. Por quê? Porque o poder público ele não chega lá, né? Agora, tem os problemas da violência, do tráfico de drogas, né? Que está sempre ali naquele meio. Então, esses são os percalços de uma pessoa estar instalada numa comunidade, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que qualquer estado tem uma tendência é a crescer, tá? Ele tende sempre a aumentar de tamanho. Ele tende a criar, por exemplo, no caso do Brasil, mais ministérios, a criar mais secretarias, autarquias, empresas estatais, bancos estatais e por aí vai. Então, qualquer estado, conforme vai passando o tempo, ele tem uma tendência a crescer. Ele cria, por exemplo, o PROCON, ele cria agência reguladora, não sei das quantas, né, da Anatel. Ele está toda hora criando alguma coisa. Então, o que acontece? É uma autarquia, vai ter um prédio, vai ter várias pessoas empregadas ali, tentando justificar o salário, a sua função, né? Cagando regras, né? Botando pavor na população, vou te multar, vou te ferrar, você entendeu? Então, essa sanha, e isso aí vai sempre inchando, né? É muito difícil você enxugar isso aí, você terminar. Por exemplo, quando antes acho que foi para a Copa do Mundo, ou foi para as Olimpíadas, vamos fazer o trem bala, né? Aí vai daqui, daí, criaram uma empresa estatal para gerir, né, esse trem bala, né, que ia ser e tal, fizeram licitações, não saiu do papel, tá? Mas essa autarquia, não sei se é esse o nome, essa empresa estatal que criaram para gerir esse empreendimento do trem bala no Brasil, até hoje está aberto. Pelo que eu vi na entrevista no Brasil Paralelo, do Salim Matar, tá? Fica aí a dica, é uma entrevista muito boa. Então, o que acontece?
tem uma estrutura lá, tem o presidente, tem os secretários, tem isso, tem aquilo. Então tem toda uma estrutura que foi aberta, né, que foi criada. Esse pessoal tem uma sede, esse pessoal ele tem altos salários, né? E tá lá, qual a função deles? Nada. A função deles é ganhar o salário e ficar lá, você entendeu? Não mexe comigo, deixa eu quietinho aqui, tô ganhando uma grana boa aqui, você entendeu? De boa, né? Mais pra frente eu vou aposentar, vou ficar numa ótima, você entendeu? Então é desse jeito que a coisa funciona. O Salim Matar, que ele estava no governo aí tentando fazer o processo de privatização, não conseguiu eliminar essa empresa aí, né? Então a frustração dele saiu do governo por conta disso, a dificuldade que tem, né, de mexer na máquina estatal, de você conseguir desmobilizar isso aí. Isso aí uma hora o governo vai lá e mobiliza um negócio, ele monta um negócio. Para você desmobilizar, a dificuldade, mobilizar é fácil, você criar uma empresa estatal é muito fácil, muito rápido. Mas você conseguir, em contrapartida, desmontar isso aí, extinguir isso aí, nossa, meu, você tem que dar 1000 pulos, são 1000 forças que vêm contra, depois judicializa, aí a justiça pede explicação disso, explicação daquilo, e o mandato de segurança, é muito difícil. Porque aquele negócio que eu falei no começo, é de se proteger e de engessar a coisa, né? Então fica difícil desmobilizar isso aí, tá? Então uma vez criado, para desmobilizar, o esforço é muito maior, muito mais complicado, tá bom? Então a tendência é essa, o governo vai sempre criando ministérios, secretaria, autarquias, empresas estatais e assim vai. E o que acontece? O governo, por conta disso aí, ele está sempre com caixa. É difícil o governo, mundo afora, não é só aqui no Brasil, que gasta menos do que arrecada em impostos. Geralmente eles gastam o que arrecada e mais um pouco. Esse mais um pouco eles fazem o quê? Eles vão se endividando, que é os títulos da dívida pública, ou então eles vão emitindo o título, que é a mesma coisa que eles vão criando inflação, né? Então quem paga pela inflação, tudo, é eu, você, é eles, são cidadãos de um modo geral. Por quê? Porque o governo ele é perdulário, ele gasta muito e gasta mal, ele tem uma tendência a inchar. Então tá toda hora, o governo tá sempre aquele cara que tá sempre no vermelho. O governo é sempre assim, tá sempre no vermelho, tá sempre no negativo, tá sempre no cheque especial, tá? Então, quem tá no cheque especial não tá aflito para cobrir a conta, e o governo é a mesma coisa. Ele tá sempre querendo o quê? Taxar mais, aumentar mais imposto, mais carga tributária, você entendeu? Então ele vai fazendo tudo isso. Mas ele tem um outro lado, você entendeu? Ao mesmo tempo que ele está sempre taxando mais, criando imposto, aumentando a carga tributária, subindo a alíquota e tudo mais, ele sempre inventa alguma coisinha para dar umas migalhinhas para a população, para falar que é bonzinho. Tá vendo? Eu tô ajudando esse aqui, ó. Eu tô dando esse subsídio ali, você entendeu? Então é uma tendência dos governos, né? Eles, para justificarem essa sanha arrecadatória que eles têm, sempre, né? Porque eles vão sempre inchando, crescendo e cada vez consumindo mais recursos, tá? Eles darem uma migalhinha para a população, tá? Porque ao fim e ao cabo é sempre assim, né? Você pega uma população, uma parte dessa população vai ser a máquina pública, tá? E outra parte é o resto da população. O resto da população é que trabalha e cria riqueza, né? Gera riqueza, que é, vamos colocar assim, como dinheiro, vai? Gera os recursos. Aí essa parte que foi separada da população, que também faz parte da população, que é o funcionalismo público, que é o Estado, vamos dizer assim, a máquina estatal, o que ela faz? Ela taxa todo mundo, tira um pouco de cada um, tá? Prometendo mundos e fundos, eu vou fazer isso, vai acontecer. Não faz nada, faz muito pouco. Ela consome uma grande parte com ela mesma e depois ela manda umas migalhinhas. E naquilo que ela se mete a fazer, ela faz sempre de um modo ineficiente, tá? E burocrático, tá? Então, e sempre assim, muito deixando muito a desejar. Segurança pública não é mil maravilhas. Educação pública, uma porcaria. Saúde pública, outra porcaria. Grande maioria que pode paga um plano de saúde para ter um acesso
saúde de mais qualidade. Então é tudo assim, né? Então, tudo que faz mal feito. Ah, a justiça, pô, a máquina do judiciário consome muito, pô, e os processos são demorados, demoram anos para fazer, você entendeu? Pilhas e pilhas de processo, prescreve por tempo, né? Você vê esse negócio de pagar, agora me falhou o nome, mas aquelas indenizações, né, que o governo perdeu e tem que pagar, né? Pô, o governo vai empurrando com a barriga, empurrando, não paga ninguém, demora para pagar, né? Os precatórios, eu lembrei a palavra, os precatórios, né? Que são dívidas que o Estado tem com a população, né? Por conta de ações e outras coisas mais. Nossa, não paga ninguém, uma dificuldade para pagar, empurra com a barriga, prescreve, você entendeu? O governo, você entendeu? O povo, assim, muita parcela da população tem uma visão que o governo é aquela grande figura, né? Que tem obrigação e faz, consegue, pô, ajudar o povo. Né? Ele tá ali subsidiando, fazendo as coisas. Não, o governo é exatamente o contrário. O governo não dá para suprimir o governo, tá? Como um anarcocapitalista, acho que não tem que ter governo. Eu acho que o governo é um mal necessário, mas ele está muito longe de ser alguma coisa boa, tá? Ele é um mal necessário, então acho que quanto menos ele interferir e quanto menor for o Estado, melhor. Vamos mais para as características de todos os governos, de direita, de esquerda e de centro, tá? Vamos lá, os governos se colocam em um patamar superior. Os governos têm em mente que a população, de um modo geral, são todos estúpidos, idiotas, que não têm capacidade de agir e tomar decisões por si só. E, portanto, eles devem ser tutelados. Tutelados por quem? Pelo Estado, né? Porque o Estado é magnânimo, o Estado sabe de tudo, o Estado sabe o que é melhor para você. Tá? Você é um idiota, meu. Você não sabe o que é melhor para você. Quem sabe o que é melhor para você é o Estado, é o governante. Tá? Pois este sabe o que é melhor para o cidadão e para o povo. Então, essa é uma tendência de qualquer governo. Tá? Qualquer governo pensa desse jeito. Né? Os cidadãos, o povo, são todos idiotas. Quem sabe o que é melhor para o cidadão e para o povo é o governo. Então, o governo tem a obrigação de tutelar e fazer as coisas para você. Não deixa você decidir, tá? Quem vai decidir é o governo. O governo sabe o que é melhor para você, tá? Outra coisa que se mostrou até nessa pandemia, os governos, eles tendem a se tornarem cada vez mais autoritários e tendem a suprimir os direitos individuais, sempre em nome de quem? De um bem maior ou em prol de um bem para a coletividade, né? Então foi o que aconteceu na pandemia, né? Com esse negócio do fecha tudo, né? Pegar o cara que tá na praia, bom, ridículo, né, meu? O pessoal na praia lá, você entendeu? Lugar aberto, ventando, distanciamento máximo, vai a guardinha lá no Rio de Janeiro, descer borrachada nos banhistas lá, meu. Isso aí é o fim do mundo, né? Porque os caras estavam lá, não podiam estar na praia, vinham contaminar ou se contaminar, pelo amor de Deus, né? E o pessoal viu isso, aplaudiu, né? A grande imprensa, não tá certo, tem que... Pô, você entendeu? Meu, aquele negócio, cada um toma o risco por si, tá? Ó, eu acho que se muito, o governo devia falar assim, ó, evite aglomeração, não vão à praia, tal. Quem for é por conta e risco, porque tá sujeito, você entendeu? Se o governo fosse de uma forma assim, que ele acha, né, que na verdade não é nada disso, mas que ele acha que talvez fosse assim, fosse melhor, ele colocar isso e fazer propaganda disso, eu acho que vocês devem isso, tal, beleza, né? E cada um que assuma seu risco, a pessoa ia na praia ou deixava de ir por conta própria. Até hoje tem pessoas usando máscara aqui no parque que eu vou de frente de casa. Pessoa num parque aí, você entendeu? Você vê pai, mãe, filho, filhinho e tal, tudo de máscara. É a liberdade deles, né? Eles acham que estão protegidos, meu, tá no direito deles, entendeu? Mas cada um faz aquilo que achar melhor por si, cada cabeça a sua sentença, faça o que você achar melhor para você. Então, assuma seus riscos, né? Então, nessa época que teve a pandemia, a mesma coisa, né? Então, pô,
é um autoritarismo extremo, você pegar uma pessoa na praça lá, que nem aconteceu em Araraquara, bater na mulher, dar um mata-leão, levar ela presa porque está na praça sentada sozinha, pegar os banhistas lá e descer borrachada, dispersar os caras, pô, é autoritarismo puro, né? Autoritarismo puro. E a imprensa bateu palma para isso, né? Então, estamos vivendo tempos estranhos, tá? Deixa eu botar os olhos aqui, né, meu? Outra coisa, o passaporte também, né? Esse passaporte aí de exigência, né? De passaporte para você viajar, não passaporte normal, passaporte que você tomou as vacinas, tal, né? Então, quer dizer, o Estado, quando dá, ele vai cagando regra e vai indo para cima das liberdades individuais, né? Ele é autoritário e vai para cima de você, tá? Enfim, o Estado é sempre assim, você entendeu? O Estado, quanto maior, quanto mais forte pior para nós. Para mim, para você, para o outro, para os cidadãos de um modo geral. Por quê? Porque um Estado forte significa um cidadão fraco. Tá? Então, todo Estado, vamos colocar de direita, de esquerda, de centro, mas que for um Estado forte, um Estado gigantesco, que prometa isso, subsidia aquilo, que interfere isso, regulamenta tudo, você entendeu? Ele é um Estado forte, um Estado grande, tá? Isso aí ele tenta passar, ele tenta vender como uma coisa boa e que assim a vida é muito melhor para todo mundo, né? Só que daí, coitado de mim, de você, que vamos ter uma carga tributária muito grande para sustentar esse Estado ineficiente, tá? Vamos estar engessado porque eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, isso aqui não deixa, aqui não pode, você entendeu? Vamos regulamentar a mídia e por aí vai. Então, é aquele negócio, né? Vamos assim, brindar a liberdade de um modo geral, vamos lutar pela liberdade, vamos ficar de olho para o que o Estado ele seja o mínimo possível, tá? Que ele não atropele as nossas prerrogativas e liberdades individuais em nome de qualquer coisa, tá? Porque uma vez que suprime isso, já era, tá? Infelizmente, Estado é isso, ele é um leviatã, tá? Ele é um monstro, ele tende a crescer, 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 e você pegar esse monstro e colocar de volta na caixinha é muito, mas muito difícil mesmo, tá bom? Então, acho que por esse vídeo é só, tá? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente, falando o que seria, o que vamos assim, o que é bom para um Estado, qual seria o Estado ideal para a população de um modo geral, para a população poder prosperar, porque ao fim e ao cabo todo mundo quer prosperar, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui, tá? Um abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo.